Olá, sejam bem-vindos a mais um Devocional em Lucas. E dando continuidade aos devocionais, hoje nós leremos Lucas capítulo 12, versículos 32 a 34. Então, Lucas capítulo 12, versículos 32 a 34, que diz assim: Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Aqui Jesus, vamos lembrar, ele está falando para os discípulos. E logo depois de Jesus falar sobre como os discípulos eles deveriam confiar em Deus, para a vida mesmo, para as necessidades da vida, ele dá algumas outras palavras de incentivo. Interessante perceber que Jesus chama os seus discípulos de pequeno rebanho, porque a quantidade de discípulos que Jesus tinha, se comparado com o resto do mundo, o qual Jesus já disse que iria perseguir eles e coisas do tipo, é muito pequena de fato. É como se fosse um rebanho muito pequenininho, parecem muito poucos, mas a esse pequeno rebanho foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. E aqui é interessante, Jesus chamando aqui Deus de Pai. Se um servo justo já seria fiel com o seu trabalhador, né? Se um patrão justo já seria fiel com o seu servo, com o seu trabalhador, com aquele que trabalha para ele, quanto mais um patrão, um chefe que ao mesmo tempo é pai do seu servo, é pai daquele que trabalha para ele, né? O quanto esse pai não vai ser misericordioso e bondoso e justo com essa pessoa. Então é interessante perceber como o próprio Jesus fala que Deus é pai desses discípulos também. E aí Jesus continua no versículo 33: Vendam o que têm e deem esmolas, façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo. Vendam o que têm e deem esmolas. Aqui, pelo contexto, isso não é uma ordem rígida, por assim dizer, mas é um encorajamento que Jesus faz aqui aos seus discípulos. A ideia, como o comentário Esperança vai trazer, não tenham preocupações ao agirem desse modo quando o reino de Deus assim exigir. Porque longe de ficarem mais pobres quando vocês fizerem isso, ou longe de ficarem pobres quando vocês fizerem isso, na verdade, esse sacrifício vai enriquecer vocês, mas com um tesouro que é de uma natureza outra do que os tesouros materiais. Por isso que ele vai falar de bolsas que não gastem com o tempo. Um tesouro no céu, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. A ideia aqui é que Jesus está incentivando os seus discípulos e nós também a ter um desprezo pelos bens terrenos, os quais muitas vezes são vistos pelas pessoas do mundo como os meios para alcançar a felicidade. Nós devemos nos desprender dessa visão e buscar o verdadeiro tesouro. O tesouro que, nesse caso, traça, ferrugem e ladrões não consomem. É interessante Jesus mencionar essas três coisas, né? Aqui Lucas vai mencionar só duas, mas nos textos correspondentes Jesus vai falar de três coisas. Aqui Lucas só vai falar da traça e do ladrão, mas em outros textos Jesus também vai falar da ferrugem. É interessante Jesus mencionar isso porque essas coisas são coisas que, por assim dizer, corrompiam e tiravam os três principais tipos de bens que você podia armazenar, né, na antiguidade. Então, traça, ferrugem e ladrão quer fazer referência às roupas que podiam ser comidas pelas traças, ao dinheiro que podia enferrujar e perder o seu valor, e aos cereais que poderiam ser roubados por ladrões. Então esses tesouros, no plural, são tesouros passageiros que você pode ter hoje e perder a qualquer momento. Por outro lado, o tesouro no singular do reino dos céus é um tesouro eterno,
O tesouro nos céus é um tesouro único, mas que é para sempre, que é a vida eterna, que Jesus está mostrando aqui como algo mais valioso, mais duradouro, mais único que qualquer bem material que nós possamos conseguir nessa vida. E que nós, como cristãos, podemos nos lembrar dessas verdades e nos desprender dos bens materiais dessa vida em busca de ajudar o próximo, em busca de ajudar o necessitado, em busca de ajudar aqueles que não têm como se sustentar, aqueles que passam necessidade, que possamos, com esse espírito de desprendimento que Jesus ensina aos seus discípulos, ajudarmos as pessoas e de fato criarmos um tesouro no céu para nós, que é a beleza e a glória e a maravilha da vida eterna com Deus. Que Deus nos abençoe e até o próximo devocional.